o prazer de receber em nosso Gazeta Entrevista a ex-senadora, a ex-ministra e agora eleita pelo Comitê Olímpico Internacional a mais nobre e a mais ilustre personalidade brasileira, a nossa Marina Silva. Senadora, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero começar perguntando disso, né? Porque quando eu vi a senhora entrando com aquela bandeira branca do Comitê Olímpico Internacional, a bandeira das Olimpíadas, eu me emocionei. Eu acho que muitos acrianos se emocionaram. Como foi essa experiência para a senhora? Alain, foi uma coisa muito forte que mistura emoção, gratidão, leveza, peso e responsabilidade. Acho que a gratidão, em primeiro lugar, a Deus, é o povo brasileiro e acriano, que junto com todos que estavam ali comigo naquele momento, sabe? E, obviamente, que a generosidade ali do povo inglês, do Comitê Olímpico, de fazer o convite de colocar a causa ambiental como parte das grandes causas da humanidade, que era o que simbolizava ali. Exatamente. As pessoas que estavam ali em nome das causas, pela paz. A leveza, porque, como eu sempre digo, né, o Victor Hugo tem uma frase que ele diz que nada é mais potente do que uma ideia cujo tempo chegou. E levar uma bandeira, né, de uma ideia cujo tempo chegou é muito leve, porque ela está ali, né, tremulando, levada pelo vento do próprio tempo. Então, a causa da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, da busca por novos valores de relação do homem com ele mesmo, com os outros homens e com a natureza, eu acho que essa é a grande causa do nosso tempo. Então, é leve a bandeira cujo tempo chegou. O peso e a responsabilidade vem do fato de saber que uma ideia cujo tempo chegou precisa dos homens e mulheres dispostos, preparados, disponíveis para essa ideia. E, obviamente, que ainda não temos, na quantidade que gostaríamos de ter, os homens e mulheres preparados para essa ideia cujo tempo chegou. É só ver o que aconteceu na Rio+20, é só ver os retrocessos que está acontecendo na legislação ambiental no Brasil, é só ver que as pessoas estão colocando bilhões, trilhões para a crise econômica e não foram capazes de colocar, né, os tostões para a crise ambiental. Então, tinha essa coisa da alegria, da leveza e, sobretudo, da gratidão, né? Eu sabia que eu ali era um símbolo de uma grande causa da humanidade e sentia que todos estavam ali comigo, que fazem parte dessa história, dessa trajetória, principalmente o Acre. Eu coloquei no Twitter que o Acre, a América Latina e o Caribe iam estar nas Olimpíadas. Eu não podia dizer o que era, mas eu queria dizer que o Acre e o Brasil, América Latina e Caribe estariam lá. Até porque o convite foi todo cercado de muitos cuidados para que nada vazasse. Foi uma grande surpresa, ninguém sabia que a senhora ia aparecer. Como é que foi todo esse processo? Foi uma surpresa para mim também, né? No domingo eu estava no interior de São Paulo, quando eles fizeram o primeiro contato, aí só na segunda-feira à tarde é que a minha assessoria conseguiu contato comigo, dizendo que eles queriam uma sessão de imagens para as Olimpíadas. Eu fiquei super surpresa. Poxa, alguma imagem minha já é muita coisa. Pensei que era aquelas coisas de 30 segundos, 1 segundo que ia aparecer, né? Aí nós respondemos que sim. Depois eles entraram em contato de novo e disseram que era mais do que apenas a sessão da imagem, que seria uma participação presencial e que eu teria que me deslocar para Londres. Isso na terça-feira e que eu teria que ir já na quarta-feira. Então, foi uma verdadeira operação de guerra deles e nossa, para conseguir um voo para chegar a Londres e que não era para falar absolutamente nada. E, de fato, eu fui em silêncio, falei assim para o meu marido, para os meus filhos, que iria ter uma participação direta, mas não expliquei exatamente o que era. Né? E quando eu cheguei lá, já tinham os outros convidados, ficamos num hotel. E no dia do evento, nós ficamos de 1 hora até aquele momento, que já era bem tarde da noite, uma espécie de concentração, onde ninguém absolutamente saía. Reclusos. Exato, porque era surpresa e o Mohamed Ali nós só ficamos sabendo umas 2, 3 horas antes do evento, que era ele que ia estar lá naquele lugar. Era surpresa, inclusive, para nós mesmos, né? Então, eu fiquei num local e que era surpresa. E fiz questão de guardar isso porque, obviamente, que era um lugar de muita honra para a causa, né? A homenagem para mim ao Chico Mendes, a memória do meu pai, os antigos soldados da borracha, como eu falei no artigo que escrevi
né? Tudo isso estava ali presente, mas sentimento de gratidão mesmo, de alegria. Obviamente, eu não posso deixar de tocar no assunto, gerou certos ciúmes em alguns setores do governo federal. O ministro Aldo Rebelo fez um comentário não muito elegante a respeito de sua participação. Como é que a senhora recebeu isso? Olha, na verdade, foi assim, a gente saiu de lá, depois do encerramento da festa, já era quase 1h da manhã. E eu hoje não tenho partido, eu tenho uma estrutura muito pequena. Então, eu, juntamente com as 2 pessoas que estavam comigo, nós fomos editar imagem, fotos e dialogar com as pessoas que estavam muito felizes, inclusive os acrianos todos. Vou fazer uma confissão, fui um dos primeiros acrianos a receber o telefonema da ministra. Posso contar, né, ministra? Pode, sim. Logo após a solenidade, tive a honra de receber uma ligação de Londres da ministra e isso me honrou muito. Eu quero agradecer publicamente a senhora por ter lembrado de mim. Não poderia deixar de compartilhar com algumas pessoas. Falei com você, falei com o Altino, falei com aqueles que sempre estão ali interessados, né, em saber um pouco aí dessas atividades todas. Mas aí a gente ficou trabalhando e quando nós terminamos, eu, a Tracy, o Carlos Vicente, falando com as equipes de Brasília, com todo mundo, era já 5h da manhã. E a Folha e a BBC de Londres, a Folha não, o Estado de São Paulo e a BBC de Londres tinham pedido uma entrevista para 11h30 da manhã. Então, quem vai dormir às 5h e 11h30 tem que descer para uma entrevista, você imagina que a gente teve um curto espaço de tempo. Então, não deu para ficar se inteirando de outras coisas. Quando eu desci para a entrevista, a primeira questão que a menina falou foi: a jornalista, como é que a senhora se sentiu em relação à reação do governo? E a senhora nem sabia ainda? Não sabia. Eu falei, mas que reação do governo? O ministro Aldo falou tal, o governo brasileiro, eu vou usar as palavras dela, achou que foi uma afronta ao Brasil a sua participação. É claro que naquele momento eu fiquei muito triste, porque eu pensei, bem, tá ali representando a causa ambiental, ser considerado num espaço como esse uma afronta ao Brasil, né, é algo muito triste pensar isso, né? E eu tentei elaborar, obviamente, que eu estava tão feliz, agradecida a Deus, é algo tão grandioso, que eu digo, eu não posso compartilhar nenhum tipo de coisa negativa, rancorosa, enfim. Aí depois, já na parte da tarde, ou foi no dia seguinte, a presidente Dilma deu uma declaração dizendo que ela estava orgulhosa. E eu já colocou panos quentes. Preferi ficar com a declaração da presidente e, sobretudo, com o carinho dos brasileiros que se uniram entendendo o significado simbólico daquilo que aconteceu. Ali nós tínhamos pessoas que estavam representando a luta contra as injustiças, pessoas que estavam representando a luta em defesa da diversidade, da não discriminação, a luta pela paz e a luta pela proteção do planeta. Então, o Brasil estava ali como a potência ambiental que ele é. E eu sabia que eu era um símbolo e que esse símbolo não pode ser utilizado para benefício pessoal. Deve ser compartilhado para o interesse do país, para o interesse da humanidade, que era esse, digamos assim, o grande símbolo e a mensagem que os ingleses queriam dar. Até porque os ingleses, eles colocaram pessoas que têm uma militância muito forte. Aquela mulher negra inglesa, ela que estava junto... Também me falhou o nome dela. Agora o nome, não consigo dizer que o nome é me fugiu aqui, Tony, depois você me lembra aqui. Então, ela está processando a guarda metropolitana inglesa. A indiana é uma das pessoas que tem o maior potencial de mobilização hoje no Reino Unido. Ela está entre as 10 pessoas com maior nível de convocação, sobretudo da juventude, das minorias excluídas, enfim, ela é advogada, não é? Enfim, várias pessoas ali que têm uma luta interna muito forte. Imagina processar a guarda metropolitana, mas estava ali. Então, obviamente, que eles, se não estavam fazendo recortes e censuras políticas dentro do seu próprio país, como eles iriam fazer isso para o país dos outros. Verdade. Até porque ali não era nada político, eu sei muito bem, né, que isso não deve ser usado em benefício pessoal, isso deve ser utilizado em favor da causa. Da humanidade. Senadora, a senhora está novamente no Acre, participando de um congresso com um tema, talvez um tema extremamente oportuno no momento em que o Brasil, a mais alta corte da nação,
julga um dos maiores escândalos políticos deste país, o Mensalão. E a senhora fala sobre ética na política, sobre o que nós temos a ver com a corrupção. Ministra, a corrupção brasileira é endêmica devido aos fatores que nós já conhecemos, históricos, herança portuguesa, em virtude de tudo o que aconteceu na colonização, ou ainda é por conta dessa falta de maturidade democrática do povo brasileiro? Quais são as causas da corrupção endêmica no Brasil? A corrupção acontece em todos os lugares do mundo. No caso do Brasil, nós temos uma situação dramática. A Transparência Brasil, em 2010, colocou um dado, pelo menos alguns membros da Transparência Brasil que eu conversei com eles, de que nós temos um dreno na corrupção de cerca de 5% do nosso orçamento drenado do nosso orçamento. Cerca de 130 bilhões de reais por ano vão para o ralo da corrupção. Da corrupção. Isso é equivalente ao que se gasta com a educação, que é 5%, praticamente. Então, só para a gente ter o tamanho da magnitude, né, dessa mazela, desse câncer das finanças públicas. Se a gente disser que é apenas um problema de herança cultural, se a gente disser que é fruto do nosso passado, a gente vai continuar refém do passado. Eu gosto muito da ideia do Jean-Paul Sartre, que diz que nós não somos o resultado e o produto do que o passado fez conosco, nós somos o resultado e produto do que nós fazemos com o nosso passado. Então está na hora da gente fazer alguma coisa com esse nosso passado de degradados, degradados, os que vieram lá de... Os degradados. Degradados de Portugal. De Portugal. Isso. Nós temos que fazer algo com esse passado. E fazer algo com esse passado é, em primeiro lugar, assumir a responsabilidade com essa chaga, com essa mazela. Há uma forma equivocada de lidar com o problema da corrupção. Uma delas é a queixa. As pessoas se queixam da corrupção, todo mundo se queixa da corrupção, fala mal da corrupção, não é? Só que a queixa, ela é paralisante, é sempre problema de alguém e eu não me coloco dentro do problema. Sobretudo, problema do governo, dos governos, sei lá... Dos políticos. Dos políticos, não é? E a nossa história está cheia de exemplos de quando a sociedade resolve tratar os problemas como problemas seu e não como problemas do governo, ela consegue resolver. Um exemplo disso foi o caso da escravidão. Enquanto a escravidão era um problema do governo, certo? Nós tivemos escravidão no Brasil. Quando virou um problema da sociedade, um constrangimento ético, moral, político para a sociedade brasileira, nós conseguimos acabar com a escravidão. E o movimento abolicionista foi um movimento de intelectuais, professores, pessoas do povo, movimento da sociedade civil organizada. Exatamente. Como a lei da ficha limpa agora. Exato. Ministra, eu vou dar uma paradinha para o intervalo, porque se eu deixar a gente vai embora aqui, a gente não para. Eu tenho que dar esse tempinho aqui para os nossos comerciais. Já já a gente volta para mais um bloco com a nossa maior e mais ilustre figura brasileira, Marina Silva, direto de Londres para o Acre. Até já!